muito que se falar, né? 19, então diz o rei Davi: ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas essas grandes coisas. O testemunho agora que nós ouvimos, encaixa perfeitamente dentro desse ensinamento, tornou o quê? Notório o poder de Deus. Mostrou verdadeiramente a grandeza do poder de Deus. Então a gente está ouvindo aqui, quando ele fala, é notório, é verdadeiramente notório, porque nós vimos a transformação, nós vimos o milagre se materializar. E é de milagres que nós temos que viver. É da fé que nós devemos buscar. Se queremos uma cura, buscamos na palavra de Deus. Se queremos uma renovação, busquemos na palavra de Deus, porque Ele tem para nos entregar, Ele tem para nos dar, como Ele falou no versículo 20, né, que diz, ninguém é semelhante a Ti. Então, ninguém é semelhante ao nosso Deus. E Ele pode verdadeiramente todas as coisas. Ainda que você tenha dúvida, se você deixar o Senhor invadir a sua privacidade, Ele fará o milagre da forma que você determinou. É você que coordena o milagre. É você que direciona o milagre. Você crê, nasce no seu coração e automaticamente nasce no coração de Deus. Você determina o milagre. Você faz o milagre, é possível que você faça o milagre. Basta você crer que o Deus que você tem buscado é muito grande, como ele fala no versículo 20, né? Diz, Senhor, ninguém é semelhante a Ti. O reconhecimento de Deus na sua vida. É você reconhecer Deus na sua vida. Senhor, ninguém é semelhante a Ti. Só Ele mesmo. Só a própria grandeza dEle. Então, quando nós conseguimos entender o que Deus fala, e que Ele continua falando, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. O que nós acabamos de ouvir? Acabamos de ouvir o testemunho. Acabamos de ouvir o milagre de Deus. Não foi uma palavra escolhida, porque o testemunho se encaixa perfeitamente dentro da palavra. Foi o que nós acabamos de ouvir. O versículo 20, Deus confirma exatamente, ninguém é semelhante a Ti, a não ser, nem há outro Deus além de Ti, segundo o que nós mesmos temos ouvidos. É isso que tem acontecido. Vimos e ouvimos domingo passado, e vimos e ouvimos hoje, Deus operando, Deus realizando a obra, Deus se mostrando como Ele se mostrou há 6 mil anos atrás, Deus dizendo para você que o mesmo milagre que Ele fez há 6 mil anos atrás, Ele faz o mesmo milagre hoje para você, basta você crer. Basta você fazer a sua escolha. Se ontem você duvidou, apaga a dúvida. Porque Deus, da mesma forma que Ele age para um, Ele agirá para o outro. Não se apresse com o tempo. Não acredite que no seu tempo tudo é possível. Mas se você crê no tempo de Deus, se você crê no tempo que Deus trabalha, Ele fará o milagre. Ele transformará. Daqui a pouco você estará subindo aqui e vai dizer assim, eu ouvi aquele testemunho. E hoje eu fui agraciado com o mesmo testemunho. Eu estava numa dificuldade financeira, ouvi um testemunho. E hoje eu estou aqui contando a graça de Deus, que Ele praticou o mesmo testemunho na minha vida. É isso que Deus quer fazer para você. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus está reservando para você. Basta você crer. E no versículo 21, diz, quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus,
foste resgatar para ser o teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrado as nações de diante do seu povo, que remiste no Egito. A grandeza de Deus, a remissão, remir no Egito. Quando você determina na sua vida seguir Deus, obedecer Deus, Ele vai fazer o que na sua vida? Ele vai remir os seus pecados. E no momento que Ele remir os seus pecados, Ele te preparou para você receber o milagre. Por que nós podemos ter a certeza disso? Remir significa tirar, isentar. Eu te isento dos seus pecados para te abençoar. Por isso que Deus fala que vai remir o povo dele. Ele vai limpar você dos seus pecados para te abençoar. Só recebe o milagre o corpo purificado, o corpo limpo, o corpo santificado. Por isso que Deus tem urgência para remir a gente dos nossos pecados. Por isso que Deus tem corrido para mudar nossas vidas. Por isso que Deus tem nos buscado para nos dar a transformação. É só você permitir que Deus venha remir os seus pecados de você. Você pode até falar, mas eu não tenho pecado nenhum. Aí você passa a ser o pior dos pecadores. Esse cuidado que nós temos que ter com a palavra do Senhor, como ele fala no versículo 22. Estabeleceste a teu povo de Israel por teu servo para sempre. E tu, ó Senhor, o fizeste o seu Deus. Faça nesse instante ele o seu Deus. Ele diz que já remiu os seus pecados. Não já? Ele diz que ele já te purificou. Então faça dele o seu único Deus. Separe ele pessoalmente só para você, porque ele falou, eu vou remir os seus pecados hoje, para que você seja meu. Alguém aqui não quer ser de Deus? Alguém aqui não quer tomar posse da bênção de Deus? Porque ele está te oferecendo a transformação, ele está te oferecendo a mudança, ele está te convidando, ele está dizendo para você, ora para mim, crê no meu nome, que o restante eu farei. Você crê, eu vou remir os seus pecados, eu vou te isentar de pecados, em seguida eu te abençoarei com o milagre que você está buscando dentro de você. E às vezes nós esperamos, estamos há tempo tentando receber o milagre e não recebendo. Por quê? Porque às vezes falta detalhes na vida da gente. Às vezes falta muito pouco na vida da gente. E a gente não abre o espaço para que Deus trabalhe, para que Deus entre e se aloje, para que Deus venha e more dentro de você, para que Deus venha e more na sua casa, para que Deus cuide de você. Glória a Deus. 23. Diz, olha o que Davi fala aqui. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. O que Deus falou no capítulo 17 que eu falei? Deus disse, olha Davi, eu te tirei do meio das ovelhas, para te estabelecer rei em Israel, mas não para ser meu conselheiro. A diferença está aí. Às vezes nós queremos ser o conselheiro de Deus. Às vezes nós não entendemos que Deus tirou a gente lá de baixo para exaltar a gente para a glória dele. E não nós temos ele se glorificar na gente. O inverso. Deus traz você, Deus dá um milagre para você, para tirar você daqui e te colocar como espelho para ele aqui. Você passa a ser o espelho para Deus. E todos vão olhar naquele espelho. Por isso, foi isso que Davi entendeu. Foi isso que Davi falou, assim o Senhor agiu bem, porque Deus falou assim para Davi, eu vou te tirar daqui, você não vai construir a minha casa que eu nunca te pedi, no capítulo 17, de 1 a 15, eu nunca pedi que você fazer casa para mim, porém,
eu tirarei alguém da sua família para fazer a construção da casa para mim. Ou melhor, para abençoar. Como Deus pode tirar alguém do meio da sua família para abençoar eternamente o seu nome, para glorificar o seu nome. Porque o que Deus quer, quando Deus realiza um milagre, Ele está glorificando o seu nome. Ele está exaltando o seu nome. Ele está deixando aquela semente boa na terra para Ele. É exclusividade dEle. E não Ele exclusividade da gente. É Deus que nos escolhe, não nós que escolhemos a deles. Muitos de nós pensamos que somos nós que escolhemos a Deus, mas não. É Deus que nos escolhe. É Deus que fala, eu vou exercer um milagre naquele. Eu vou transformar a vida daquele. Eu vou abençoar a vida daquele. Eu vou engrandecer aquele outro. É Deus que opera, é Deus que faz, não somos nós. Então diz no versículo 24. Olha que lindo que diz. Aqui Davi percebendo, porque assim, ações de graça significa agradecimento. Ainda que eu te chame a atenção, ao invés de você se enfurecer, você reconhece. Você fala, Deus me chamou a atenção, Deus me colocou numa situação para me engrandecer. Então, ainda assim, eu, como sou o menor, agradeço a Ele. Foi o que aconteceu aqui no versículo 24, diz assim, ó. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, ó Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e para a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, estabelecida eternamente. Deus escolhe você, faz o milagre em você, estabelece em você o milagre dele. Mas ele não para por aí. No momento que ele estabelece o milagre na sua vida, aquilo se estende à sua família. Aqueles milagres vão se estender à sua família. Basta você crer. Basta você ter a convicção. Basta você saber que Ele é Deus na sua vida. Que está falando, estabeleça-se, quer dizer, eternamente, para sempre. Tanto que hoje, há 6.000 anos se passaram, e da casa de Davi ainda tem pessoas recebendo as mesmas glórias, porque aqui ele escolheu o filho para isso. Quando falamos em Davi, logo nos remetemos a Salomão, não é isso? Logo nossa mente vai para Salomão. Deus estava falando de um que ainda não existia. Eu tirarei da sua família ou da sua raiz alguém que vai construir a casa. Ele não era nascido ainda. Aí Davi veio e falou, obrigado, Senhor. E o Senhor estabeleceu isso na minha família. O Senhor estabeleceu isso na minha vida. Então, nesse instante, Deus está estabelecendo a grandeza da sua família na sua vida. Deus está estabelecendo um milagre na sua vida. Deus está engrandecendo a sua família. Porque assim Ele decidiu, assim Ele escolheu, como Ele fala no versículo 25. Ele diz, pois tu, Deus meu, reconhecimento. O que nós temos que ter com Deus? Reconhecimento. Pois tu, meu Deus. Olha o que Davi está fazendo aqui. Hoje, se a gente receber uma repreensão, a gente quer lutar capoeira, não é? A gente quer dar pancada, quer saltar, quer pular, mas ele não. O servo obediente. O servo que conhece. O servo que ouve. Esse era Davi. Então ele diz, pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Quer dizer, ele está dizendo, não, Senhor, o Senhor disse comigo, eu me enganei, eu entendi que quem construiria a sua casa seria eu. Aqui ele reconhece, e é o que nós temos que reconhecer em Deus. Nós temos que saber
que cada um temos uma função para Deus, que cada um temos que exercer uma atividade, uma função. Ele fala exatamente: pois tu, meu Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que edificaria as casas, mas ele não disse que era Davi que iria edificar a casa dele. Então Davi entende, aí que ele vai entender de que forma Deus faria o complemento do milagre na família dele. Então, o milagre às vezes Deus tem um milagre tão grande para você, é tão grande que não dá para Deus realizar na sua vida, na vida que você tem. Então ele vai realizar, dar continuidade nesse milagre em alguém da sua família. Davi era homem, não era como nós. Salomão era homem como nós. Mas as obras do Senhor para o rei Davi eram tantas que foi se concluir em Salomão, porque não daria tempo de concluir em Davi, como nós vamos ver no versículo 26 aqui. Diz: agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometeste a teu servo este bem. Quantos dias faz que você não reconhece Deus como seu Deus? Quanto tempo nós levamos, ainda que na dificuldade, para reconhecer Deus como supremo na nossa vida? Às vezes nós passamos semanas sem reconhecer o poder de Deus, sem reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. E esse versículo nos convida a isso, porque Davi está falando exatamente sobre isso. Prometeste a teu servo este bem. E 27 diz: se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, Deus abençoará a sua casa. Se você ouvir, se você guardar, Deus abençoará a sua casa. Se você crer no Deus que nós estamos falando, Ele mudará a sua vida. Se você der ouvido e der atenção, o Senhor, ainda essa semana, vai te mostrar que Ele é Deus verdadeiro para transformar a sua vida. Não é a semana que vem. Daqui a pouquinho você vai ter a resposta de Deus na sua vida, porque Ele está dizendo aqui no versículo 27, se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, abençoaste, e abençoada será para sempre. Quando você crê, Deus fala que Ele abençoará a sua casa. Às vezes não é em você só, mas na sua descendência, na sua família. Ele fala: abençoaste, e a sua casa se manterá abençoada. Por isso temos que crer no Senhor. Então agora nós vamos lá no livro de 2 Samuel 8, do versículo 7 e 13. Aqui nós vimos Davi reconhecer que ele estava errado, né? Falou: se o Senhor não vai fazer, se eu não vou fazer sua casa, vai fazer na minha família, está ótimo, né? O Senhor me desculpa, eu achei que era eu que ia fazer. Mas como o Senhor disse que não seria eu, que é o meu filho que eu ainda não tenho, mas ele acreditou, não é mesmo? Quando Deus falou isso com o rei Davi, ele ainda não tinha Salomão. Mas ele acreditou que Deus iria ser fiel na palavra dele. Como Deus é fiel na sua vida para mudar. Como Deus é fiel para transformar. Como Deus é fiel para te dar aquilo que é seu. Porque Ele já prometeu para você, Ele já disse que vai fazer para você. Então Deus é fiel. E aqui a fidelidade de Davi ao dar as ações de graça para o nome do Senhor, vamos ver quais foram as bênçãos que Deus ainda deu em vida para o rei Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo de 7 a 13. Vamos ver o tamanho das bênçãos. E vai ser rapidinho, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Então, vamos lá. No preâmbulo da palavra diz: diversas vitórias de Davi. Começa por aí. Agora, se você crê, as mesmas vitórias virão para a sua vida. Basta crer. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz assim. Está dizendo: tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadazer, e os trouxe a Jerusalém. Riquezas, não é? Por que as riquezas?
Porque ele obedeceu. Obedecer é riqueza, meus irmãos. Obedecer a Deus é riquezas. Não tem aquele que obedece a Deus que não se torna bem. Não existe. Aqui nós estamos mostrando o tanto de riqueza que Deus deu para Davi por causa do reconhecimento que ele teve pelo nome de Deus, que ele foi audacioso e ele achava que ele podia construir a casa do Senhor. O Senhor disse, não, por enquanto eu só moro em tendas. Por enquanto eu só vou morar nas tendas. Eu não te pedi em nenhum momento, Davi, que você fizesse casa para mim. Imagina o pastor chegar para alguém e falar, eu não preciso de você. Sabe o que vai acontecer? O pastor é isso, o pastor é aquilo, o irmão é assim, o vizinho é... Mas Deus falou e Davi não murmurou. Davi, eu não preciso de você para fazer casa para mim. É isso. A humildade é o que nós devemos ter para que Deus venha abençoar, multiplicar. E no versículo 8 diz, começamos com ouro, né? Continuando. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadazer, riquezas. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadazer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele, por haver pelejado contra Hadazer, e por havê-lo ferido, porque Hadazer de contínuo havia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, riquezas, de ouro, riquezas, de bronze, riqueza, e tudo por conta da obediência. Tudo por conta da humildade de reconhecer que estava errado, de Deus falar e ele ouvir. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não blasfemou, ele falou, ao invés de eu reclamar com meu Deus, eu vou dar um culto de ação de graças para ele. Vou agradecer a ele pela repreensão. E daí, por essa obediência, Deus foi simplesmente multiplicando a vida do rei Davi. Então nós vamos ver, para a gente logo terminar, 9. É o 9, né? Diz. Então, ouvindo Toi, 10. Mandou o seu filho Jorão, nós já falamos o 10 também, né? É isso mesmo. Não, está correto. É isso mesmo. Mandou o seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se. Né? Aí no final o que ele diz? Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Quando você conquista algo, você tem consagrado ao Senhor? Você compra uma casa, quem crê em Deus, o que tem que fazer? Consagrar ao Senhor. Você compra um carro, o que você tem que fazer? Consagrar ao Senhor. É isso que Deus nos ensina. O rei Davi nos dá esse ensinamento. E daí Deus só pode ir multiplicando a sua vida. E ele continua, né? No 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, quer dizer, que ele conquistou em nome do Senhor. E no 12, ele diz às nações, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadazer, filho de Reobe, rei da Zobá. Ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal. Muita gente pode pensar que matou, que é coisa ruim. Mas ele não matou porque ele era assassino, porque ele queria matar. Porque era ordem do Senhor. Aqui mostra também que ele era verdadeiramente obediente. Então o que nós devemos fazer para alcançar o reino de Deus na terra? Sermos obedientes. Desenvolver a fé. Trabalhar na fé. E deixar Deus operar. Se temos um parente meio que perdido, precisamos crer, precisamos orar. Ao invés da gente apontar o dedo assim, ó, o dedo nele, a gente orar. Ao invés da gente levantar o pé para chutar, a gente ajoelhar.
E é disso que Deus tem tratado com a gente, a forma que nós lidamos com a palavra dele, a forma que nós conduzimos a palavra dele. Então nós notamos aqui que quando Deus traz uma repreensão, traz um ensinamento para nós devemos agradecer, nós devemos reconhecer o poder de Deus em nossas vidas, porque a partir desse reconhecimento, nenhum milagre será difícil você receber do Senhor, porque em todos Ele realizará. Então, essa era a palavra que nós tínhamos para falar para hoje, para que nós venhamos a confiar no Senhor, a ter a convicção de que Deus nós estamos falando, e do que nós queremos dEle. Vim para a igreja sabendo o que eu quero de Deus, sabendo o que Deus vai fazer verdadeira para mim. Mas a pergunta, o que eu tenho para oferecer para Deus? Eu tenho que ter algo para oferecer para Deus, ainda que seja a minha fé. Como ele disse, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas se eu tiver minha fé é o bastante. Se eu crer na palavra é o bastante, porque do restante o Senhor se encarregará, como Ele se encarregou em construir, em abençoar a família do rei Davi até os dias de hoje. Porque nós já entendemos o seguinte, nós estamos na 6ª geração, 6.000 anos, são 14 gerações, 6.000 anos. Nós estamos entrando na 4ª geração. De Jesus até nós é a 4ª geração. Então nós estamos há 8.000 anos, aqui nós vamos ficar 8.000 anos na terra. 6.000 anos nós já estamos, fala em Marcos 1,17, salvo engano. Então já está lá. Nós estamos trabalhando de Jesus até nós, 14 gerações. E a família de Davi até os dias de hoje é abençoada, porque o Senhor garantiu para ele que sempre haveria alguém da família dele no trono de Israel. E isso está acontecendo até hoje. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Agora eu vou falar de ofertas. Quem puder ajudar a obra do Senhor, ajuda. Quem não puder também.